Mercado da bola atualizado. Jorge Sampaoli recusou sondagem do Santos e avalia a proposta para comandar o Girona, que pertence ao Grupo City. Cruzeiro sinaliza ao Argentinos Júniors que comprará o zagueiro Lucas Vilauba em definitivo. A equipe mineira acionará a cláusula para adquirir os direitos econômicos do jogador. Bolasie permanecerá no futebol brasileiro para a próxima temporada. O congolês de 35 anos vem se destacando pelo Criciúma e tem contrato até dezembro com o clube catarinense. Southampton tentou a contratação do centroavante Luigi do Palmeiras. Na última janela, o clube inglês apresentou proposta pelo jogador de 18 anos, mas a equipe paulista não se empolgou com os valores. O Grêmio monitora o meio-campista Gabriel Villamil, que pertence ao Bolívar e está emprestado à LDU até o fim de 2024. O jogador de 23 anos também é titular da seleção boliviana. Palmeiras entra na disputa com o Cruzeiro pela contratação do meio-campista Christian, do Atlético Paranaense. A equipe mineira está em negociações avançadas pelo jogador de 23 anos. Red Bull Bragantino, Benfica, Barcelona e outros times da Europa fizeram sondagens pelo zagueiro Rafael Venâncio, do Corinthians. Atalanta teria feito proposta de 130 milhões de reais pelo zagueiro Gabriel Xavier, do Bahia. No entanto, o clube brasileiro recusou e pediu 165 milhões de reais pelo jogador de 23 anos. River Plate deseja contar com o meio-campista Giuliano Galoppo para a temporada de 2025. A ideia de Marcelo Gallardo é achar um substituto para Nacho Fernandes. Juventus fez sondagem pelo zagueiro da Mata do Flamengo. Clubes da Espanha também demonstraram interesse no jogador de 18 anos. Novo Horizontino, Atlético Goianiense, Cuiabá e Mirassol consultaram a situação de Carlinhos, centroavante do Flamengo. O jogador de 27 anos está fora dos planos do clube para a próxima temporada. Fulham e Manchester United estão muito interessados em Cauã Elias, do Fluminense. Napoli, Bayer Leverkusen e Everton também monitoram o atacante de 18 anos. A seleção da Inglaterra acertou a contratação do treinador alemão Thomas Tuchel, que estava livre no mercado após passagem pelo Bayern de Munique, da Alemanha. O Vitória fez uma proposta ao Bragantino pela contratação em definitivo do centroavante Alejandro, porém foi recusada. A negociação ainda envolveria um jogador da base do Leão. Lucas Veríssimo quer retornar ao futebol brasileiro e dará prioridade ao Corinthians. Zagueiro ganha mais de 3 milhões de reais por mês no Aldo Raio e tem contrato por mais 2 temporadas. Cruzeiro avançou pela contratação do meio-campista Christian, do Atlético Paranaense. A equipe pede 7 milhões de euros, 42,7 milhões de reais, para negociar o jogador, enquanto o clube mineiro acena com oferta de 5 milhões de euros, 30,5 milhões de reais. Existe a possibilidade da alteração da proposta com a adição de atletas no negócio. Wissam Ben Yedder será preso por 2 anos e meio por tentativa de agressão sexual. O atacante francês está sem clube desde que deixou o Mônaco. Fiorentina está interessada na contratação do atacante Ryan do Vasco. O jogador de 18 anos tem contrato até o final de 2025. Thiago Galhardo não deve permanecer no Goiás para a próxima temporada. O atacante tem contrato até dezembro e seria prorrogado automaticamente caso conquistasse o acesso à Série A. Santos tem interesse na contratação do volante Rony, que pertence ao Corinthians. O jogador está emprestado ao Atlético Goianiense, que deseja comprar o atleta em definitivo. Santos tem interesse em Léo Ortiz, do Flamengo, para substituir o zagueiro Bremer. A equipe carioca, no entanto, não cogita negociar o jogador que tem contrato até dezembro de 2028. Cruzeiro deve ter o retorno do goleiro Rafael Cabral na próxima temporada. O jogador de 34 anos está emprestado ao Grêmio, mas não conquistou seu espaço. O Remo tem interesse na contratação do volante brasileiro naturalizado italiano Rômulo Caldeira, que está livre no mercado após passagem pelo Atlético. O atleta de 37 anos trabalhou com o treinador Rodrigo Santana no clube mineiro. O jogador foi campeão da Série B de 2021 pelo Cruzeiro, além de ter passagens por clubes como Juventude, Chapecoense, Atlético Paranaense, Juventus e Lazio. Boca Juniors anunciou oficialmente a contratação do técnico Fernando Gago. O clube argentino desembolsou cerca de 8 milhões ao clube mexicano pela rescisão do treinador. Real Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Liverpool e Barcelona sondaram a situação do meia-atacante Miguel Monsalve, do Grêmio. O clube gaúcho não tem interesse em negociar o colombiano, porém, acredita que receberá propostas na próxima janela. A Universidade de Chile fez sondagem pelo meio-campista Ângelo Arauz, do Atlético Goianiense. O jogador tem contrato até dezembro de 2025. Gênua entra na disputa com o Santos pela contratação do técnico Jorge Sampaoli, que está livre no mercado. O clube já apresentou uma proposta para o argentino, que segue analisando a oportunidade. O time da Bélgica segue interessado na contratação do atacante Ryan do Vasco e pensa em uma nova investida em janeiro de 2025. Fortaleza tem interesse na contratação de Matheus Friso, meia-atacante do Coritiba, para a próxima temporada. Internacional tenta atravessar Fortaleza para comprar o zagueiro Benjamin Kusevich, que pertence ao Coritiba.
O chileno está emprestado até dezembro de 2024 e vem sendo um dos destaques do clube na temporada. Manchester United demonstrou interesse na contratação de Luiz Henrique, atacante do Botafogo. No entanto, o jogador deverá cumprir seu contrato e se apresentar ao Lyon no começo da próxima temporada. Lyon pode receber o centroavante Igor Jesus, que está defendendo o Botafogo. Jean Testor deseja que o atacante se transfira em breve para o clube francês, visando lucros maiores em vendas futuras. Corinthians e Fluminense estão interessados na contratação do técnico Renato Portaluppi do Grêmio para 2025. Ambos os clubes ainda não realizaram um contato oficial pelo treinador. Palmeiras monitora a situação do volante Casemiro, que deve ser negociado pelo Manchester United na próxima janela. O clube paulista já estuda realizar uma proposta para contar com o atleta na próxima temporada. Nenhuma negociação foi iniciada até o momento. Manchester United demonstrou interesse na contratação do atacante Luiz Henrique do Botafogo. Náutico encaminhou a contratação do goleiro Douglas Borges, que estava no Guarani. O atleta de 34 anos tem passagens por CRB, Botafogo, Ceará e Volta Redonda. No Fogão, inclusive, foi campeão da Série B em 2021. O centroavante Pedro Raul está próximo de deixar o Corinthians. O atleta, de 27 anos, deverá ser emprestado para um outro clube na próxima janela de transferências. O Santos está negociando as contratações do zagueiro Patrick, de 25 anos, do Novo Horizontino, e do volante Luan, de 25 anos, do Vitória, para a temporada 2025. Fiorentina e Atalanta estão interessadas na contratação do zagueiro Gabriel Xavier, do Bahia. Os dois clubes enviaram representantes para observar o atleta de perto. Equipes da Inglaterra também estão monitorando o jogador de 23 anos para 2025. Inter Miami e Los Angeles FC estão interessados no meio-campista Paul Pogba, que está próximo de rescindir contrato com a Juventus. Matheus Friso, destaque do Coritiba na Série B, foi oferecido ao Internacional, que ainda não deu uma resposta para os representantes do atleta. O meia-atacante de 26 anos soma 14 gols marcados na atual temporada. Fortaleza tem interesse na contratação do colombiano Diego Moreno, volante de 28 anos que pertence ao Independiente Medellín. Sevilha, Al Hilal e Al Nassr seguem interessados na contratação de Memphis Depay, recém-chegado ao Corinthians. Cruzeiro está interessado na contratação do boliviano Miguelito do Santos. O meia-atacante está insatisfeito com a falta de oportunidades no clube e ouvirá propostas para 2025. Internacional abriu conversas para repatriar o zagueiro Juan Jesus, que está no Napoli, para a próxima temporada. Grêmio também demonstrou interesse na contratação do zagueiro David Luiz, que está em fim de contrato com o Flamengo. Boca Juniors negocia a contratação do zagueiro Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, PSG e Sevilha. O defensor espanhol de 38 anos está livre no mercado e recebeu uma ligação de Fernando Gago, novo treinador do clube argentino. Ribeirense acertou com o meia-atacante Luan Guilherme, que estava sem clube. O jogador de 31 anos havia rescindido com o Vitória. Real Sociedade está interessada na contratação do centroavante Cauã Elias, do Fluminense. A equipe da Espanha monitora de perto o jogador de 18 anos. Remo anunciou a rescisão contratual do centroavante Ribamar, que fica livre no mercado. Internacional tem interesse na contratação do volante Elian Irala, do San Lorenzo. O clube argentino só negociará o jogador de 20 anos a partir de 7 milhões. Fluminense deve negociar o meia-atacante Terans ao final da temporada. O uruguaio custou 14 milhões à equipe carioca, mas não conquistou seu espaço no elenco. Outro jogador que deve deixar o clube é o meio-campista Renato Augusto, que também não se encaixou e tem contrato até o final de 2025. Atlético Mineiro avalia a contratação do lateral direito Lucas Soares, que pertence ao Santa Clara, de Portugal, para a próxima temporada. Cruzeiro voltou a demonstrar interesse na contratação do atacante Keno, do Fluminense, para 2025. O jogador está nos planos de Fernando Diniz para a próxima temporada. Atlético Paranaense encaminhou a renovação de contrato do volante Fernandinho para 2025. O atual vínculo do jogador de 39 anos vai até o fim da atual temporada. Internacional abre conversas para contratar o zagueiro Zé Marcos, do Juventude. Para 2025, a chegada do jogador é um pedido de Roger Machado. Corinthians sondou a situação do volante Alain, do Flamengo. O clube paulista estaria interessado na contratação do jogador para 2025. Criciúma suspendeu o contrato do volante Eliel e afastou o jogador após ser flagrado em exame antidoping. Botafogo monitora a situação do lateral direito Marcos Rocha, que tem futuro indefinido no Palmeiras. O atleta, de 35 anos, possui vínculo válido com o clube paulista somente até o fim da temporada. Boca Juniors tentará a contratação do volante Aníbal Moreno do Palmeiras para 2025. A chegada do atleta ao clube argentino é um pedido feito do novo técnico do time, Fernando Gago. O Remo anunciou as rescisões contratuais do goleiro Vitor Lube, 30 anos, e do volante Adson, 24 anos. O arqueiro nem chegou a entrar em campo com a camisa azulina, enquanto que o meia fez apenas 8 jogos pelo Leão.